Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo com a temática o que foi a política de alianças e a paz armada pré-Primeira Guerra Mundial, né? Bom, a política de aliança, a gente pode dizer que começou com o chanceler alemão Otto von Bismarck, que naquele contexto do final do século XIX, né, de rivalidades imperialistas, aonde Otto von Bismarck entendia que o conflito era iminente e para que a Alemanha não ficasse isolada militarmente, economicamente e politicamente falando, ele promoveu essa política de aliança, né, que nada mais era do que uma aproximação com outras nações que visava-se uma proteção, né, uma ajuda mútua econômica, militarmente, caso fosse necessário. Bom, ele vai tentar uma aproximação com o Império Russo. Inicialmente foi até promissora essa aproximação, mas no final das contas os russos não vão fechar do lado dos alemães, talvez por interesses que ingleses e franceses vão oferecer melhores condições na industrialização do Império Russo, certo? Então ele vai se voltar para o Império Austro-Húngaro, aí a aproximação foi mais fácil, já que a Áustria tem uma ligação étnica com a Prússia, né, a atual Alemanha. Então essa aliança foi formada de maneira mais fácil. E a Itália. Então a Tríplice Aliança, né, formada pela Alemanha de Otto von Bismarck, tinha um caráter defensivo mesmo e unia a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália a gente compreende fazer parte dessa aliança porque o Império Austro-Húngaro ele ocupava parte do território italiano. E era uma reivindicação antiga dos italianos a saída do Império Austro-Húngaro do seu território. Então, talvez essa aproximação fosse interessante para os italianos nesse momento, visando interesses territoriais, né? Lembrando também que as conferências que vinham ocorrendo, né, para a divisão da África e Ásia não atendia os interesses nem de alemães e nem dos italianos. Então era uma maneira de ter mais força para reivindicar novos territórios naquele contexto de rivalidades imperialistas do final do século XIX. Tá? Então a Tríplice Aliança ela nasce em 1882 com um caráter defensivo sob a liderança da Alemanha com Otto von Bismarck, tá? Mas aí, mais para frente, vai haver uma alteração. O Kaiser, né, o rei da Alemanha, simplesmente vai demitir Otto von Bismarck do posto e vai mudar essa postura defensiva da Tríplice Aliança para uma postura ofensiva, né? Lembrando que a Alemanha ela vai ter um surto industrial muito forte e vai começar a rivalizar com a Inglaterra, né, com a Grã-Bretanha e a França. E a questão territorial era fundamental nessa disputa. E aí então a gente vê o surgimento da outra aliança, que é a Tríplice Entente, liderada principalmente pela Grã-Bretanha, que não queria ter a Alemanha como um rival, né? Queria manter o seu domínio marítimo, né? E a hegemonia industrial da Europa. Tá? A França vai fazer parte dessa aliança, né, da Tríplice Entente, porque no século passado, a gente falando agora já daí, no século passado havia perdido um território, a Alsácia-Lorena, né, para os alemães e para os franceses aquilo lá não descia, certo? Então a gente vê aí a Europa se organizando, né, nessas alianças, a Alemanha por um motivo, a Inglaterra por outro e a França por outro, tá? Então aí eles vão formar e vão convidar o Império Russo também. O Império Russo ele era um império gigantesco, certo? Mas ainda muito atrasado se comparado com as outras potências da época da Europa. Então ele tinha muita gente, era uma extensão territorial
gigantesca, mas não tinha tecnologia de indústria. Então, Inglaterra e França, os industriais ingleses e franceses, vão oferecer capital, tecnologia para o Império Russo ter um primeiro surto industrial, vamos colocar assim. Então, essa aproximação do Império Russo com ingleses e franceses. Talvez a oferta de ingleses e franceses foi melhor do que os alemães quando estavam propondo a entrada do Império Russo na Tríplice Aliança. Então a gente vê então a formação de uma polarização na Europa, né, no final do século XIX e início do século XX, entre a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Império Russo. Tá? Essa é a política de aliança que vai ter uma influência muito forte no desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Tá? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela não teve um único motivo. Foram vários motivos, existiu todo um contexto que levou à guerra. A gente viu em vídeos anteriores o próprio neocolonialismo, né? As rivalidades entre essas potências, o surto industrial, né? E agora a política de alianças, né? A crise das democracias liberais, que os governos não faziam frente ao poder econômico surgido da união entre a indústria e os bancos na Europa, né? Então todos esses elementos vão levar à Primeira Guerra Mundial. A outra parte da temática é a questão da paz armada. O que foi essa paz armada? Como na Europa estava havendo esse surto industrial, a paz armada nada mais foi do que o desenvolvimento tecnológico voltado para armas de guerra. Então foi o desenvolvimento bélico dessas potências industriais. Então a gente vai perceber a criação de armas químicas, armas automáticas, canhões de longo alcance. Então toda essa tecnologia e essas potências europeias, mais Estados Unidos, vão começar a desenvolver nesse período pré-Primeira Guerra Mundial. Então por isso que é chamada de paz armada. É um período onde essas potências vão começar a se preparar para um eventual conflito e vão desenvolver tecnologias para a guerra, tá? Voltadas para a guerra, tá? Inclusive submarino, aviação, certo? Então a paz armada é esse período anterior à guerra, onde essas potências europeias, mais Estados Unidos, vão se armar de maneira muito forte. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço!